Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloíse Dalcin e este é mais um Papo de Prateleira. E hoje nós vamos falar sobre biotecnologia, o uso de probióticos na aquicultura. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Renato Almeida. Ele é doutor em aquicultura e também gerente de produtos do IMEV, uma empresa especializada em biotecnologia e produtos de nutrição e saúde animal. Renato, seja muito bem-vindo ao Papo de Prateleira. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Heloíse. Eu que agradeço o convite. Tá? Um programa muito importante para o setor e estou aqui à disposição de você. Renato, então, conta para a gente, primeiramente, a respeito da sua formação e o seu trabalho hoje no IMEV. Tá, eu sou biólogo, né, com mestrado e doutorado pelo Centro de Aquicultura da Unesp, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal. Trabalhei com nutrição e sustentabilidade, né, fiz tudo pelo setor de carcinicultura da Unesp, então, embora eu tenha trabalhado com tilápias, eu tive muito contato com carcinicultura, né, que é um grande diferencial hoje. E finalizando o doutorado, já entrei na IMEV, né, participei do processo de seleção. Estou há 4 anos já, entrei como coordenador técnico. Sim. E hoje sou gerente de produtos da linha de aquicultura na IMEV já há 2 anos praticamente. Então, resumidamente, é isso. Sim, excelente. Renato, eu gostaria que você fizesse aqui um panorama do mercado de aquicultura. É um mercado em expansão, Renato? Conta para a gente. Sim, é um mercado de expansão, porém é um mercado muito novo, né? A produção brasileira ela está em torno de 800 mil toneladas. Se nós compararmos hoje, por exemplo, com a produção de bovinos, que está beirando aí 8 milhões de toneladas, a gente está falando de 8,5%, de 10% aproximadamente da produção. Estou arredondando, por isso que... Sim. Então, é uma atividade muito recente, muito nova, porém em crescimento, né? Ela teve um crescimento de 5,3% no ano passado. Sim. E na contramão de outras produções animais, até próprio de bovinos, que teve uma retração de 8,5% aí aproximada, né? O mercado de aquicultura, basicamente, Luiz, é dividido em três segmentos, né? Que é a produção de tilápia, a produção de nativos e a produção de carcinicultura. A carcinicultura, hoje, ela não entrou nessa estatística de 800 mil toneladas, mas ela está em torno aí de 90 mil toneladas, né? Então, a produção total aí aquícola é em torno de 890 mil toneladas. Sim. Um número bastante expressivo aí, né, Renato, aqui para o setor. E vamos entrar no tema, então, de hoje, que é a biotecnologia e o uso de probióticos. O que são probióticos, Renato, e como se dá o uso hoje na aquicultura? Perfeito, Luiz. Bom, probiótico ele tem uma série de definições, né? Trazendo para a aquicultura, são bactérias benéficas que, quando eu adiciono elas no sistema de produção ou na nutrição dos animais, ela vai trazer benefícios para o hospedeiro e para o ambiente, tá? Existem, como eu disse, uma série de definições, e essa é a mais atual e que abrange toda a utilização dela na aquicultura. São bactérias que vão trazer uma série de benefícios adicionados na nutrição, como, por exemplo, aumento no ganho de peso, competição com bactérias patogênicas, né, que é muito interessante também. Quando eles são adicionados no ambiente aquático, por exemplo, eles trazem outros benefícios, como, por exemplo, a melhoria do sistema aquático, como controle de amônia e nitrito, que são compostos nitrogenados gerados pelos animais, né? Estão presentes no ambiente, é um desafio constante de produção, né? Então, essas bactérias são basicamente bactérias selecionadas, né? Especificamente selecionadas para trazer essa melhoria no sistema de produção e nos animais de cultivo. E garantir esse equilíbrio, né, Renato, um ambiente aí equilibrado, extremamente importante, né? Quais são os principais desafios aí e os principais benefícios e a diferenciação entre a não utilização e a utilização de probióticos?
Perfeito. Bom, são dois segmentos, né? O ambiental e o nutricional. Então, vou falar um pouco dos dois, né? O principal desafio ambiental é que os próprios produto do metabolismo dos peixes é tóxico para os peixes. Então, quando eu tenho um acúmulo disso adicionado a uma dieta exógena no sistema que traz uma grande quantidade de resíduos, né? Isso acaba gerando uma poluição muito grande do sistema de cultivo. Então, essas bactérias, elas têm a capacidade de mineralizar o material orgânico que está decomposto no fundo do viveiro e degradar esses compostos nitrogenados. Então, você faz uma produção de peixe, é diferente de qualquer outra atividade, porque você não enxerga o animal, né, para ver alguns sinais característicos de possíveis patógenos, e você tem que fazer o gerenciamento ambiental desse sistema de cultivo com os animais dentro, né? Então, o principal desafio é manter o controle desses compostos nitrogenados, amônio, nitrito, e uma redução da matéria orgânica de fundo. Tá? Vale aqui ressaltar que a matéria orgânica de fundo é o maior consumidor de oxigênio no sistema de cultivo, muito mais que os animais, né? Então, se eu tenho essa matéria orgânica reduzida, eu tenho uma eficiência melhor, né, também na utilização de oxigênio do sistema. Então, esses são os principais desafios. E aí a vantagem do probiótico é acelerar essa mineralização, né, orgânica do sistema de cultivo e quebrar por ação enzimática esses compostos nitrogenados. Então, só um exemplo para você ter uma ideia, se eu tenho um pico de amônia por semana no sistema, isso representa aproximadamente 40 dias que o animal deixa de ganhar durante um ciclo de 10 meses, porque o primeiro efeito da elevação da amônia no sistema é a redução alimentar. Sim. Então, se eu tiver aí um aumento por semana num ciclo de 10 meses, como de peixe nativo, né, eu estou falando aí aproximadamente de 40 dias, né, que o peixe deixa de ganhar peso. Sim. Então, eu melhoro muito a eficiência, sem contar fatores estressantes, como, por exemplo, variação de pH durante o cultivo pela produção de plâncton, né? Sim. À medida que eu faço a aplicação desses probióticos, eu tenho um controle do plâncton no sistema de cultivo, uma por competição com os nutrientes, né, que o plâncton utiliza como fósforo nitrogênio, e outra por um efeito algicida que essas bactérias promovem. Então, eu tenho também uma variação muito menor de oxigênio no tanque e de pH, que também são fatores estressantes para os animais, né? Então, com a utilização, eu tenho uma eficiência melhor do sistema de cultivo. Trazendo para a nutrição, né, nós temos algumas características muito interessantes com a utilização do probiótico. Primeiro, a produção enzimática, tá? Um exemplo muito claro, a tilápia não digere muito bem carboidrato. Então, é muito comum no final do ciclo você ter esteatose hepática nessas tilápias. Sim. Com a utilização de probiótico na dieta, que tem uma produção muito grande de amilase, né, que é essa enzima, né, sintetizada pelas bactérias selecionadas nos nossos produtos, você tem uma redução considerável dessa esteatose hepática. Outra situação é a produção de butirato, que aumenta o vírus de absorção dos animais. Então, você tem aí uma capacidade muito maior de retenção de nutrientes. Consequentemente, você tem uma geração de resíduos menor. Lógico que, se eu fazer a utilização do probiótico na dieta, eu não vou ter melhorias no ambiente como se eu estivesse jogando diretamente. São quantidades diferentes, né? Então, quando eu faço a aplicação na dieta, a ideia é fazer uma suplementação desses animais, ok? E melhorar o desenvolvimento zootécnico deles. Quando eu jogo no ambiente, a ideia é você melhorar o sistema aquático, tá? Então, são duas situações que utilizam muitas vezes o mesmo produto, a mesma cepa de bactérias, mas com enfoques diferentes, ok? Sem contar também a saúde intestinal, né? Integridade de vírus. Você tem ali uma competição com bactérias patogênicas, então é muito comum você ter uma incidência menor de doença nesses animais alimentados com probiótico. E vale a pena ressaltar, Luiz, que o probiótico ele deve ser usado de maneira profilática e não terapêutica, né? Se eu tenho, por exemplo, uma ação já dessas bactérias patogênicas no meu sistema de cultivo,
eu tenho que fazer a utilização de antibiótico. Sim. Mas quando eu faço, por exemplo, a utilização profilática, as chances e a incidência são menores, né, de eu ter esses peixes acometidos por algum patógeno. Né? Então, esses são aí as principais vantagens da utilização, né, do probiótico, tanto na dieta como no ambiente aquático. Nossa, excelente, Renato. Aí é um assunto bastante técnico também, e a gente tem aí um grande desafio pela frente, que tanto a aquicultura, um mercado novo em expansão, como o uso dos probióticos, a biotecnologia na comunicação, né, Renato? O nosso canal ele fala diretamente para as revendas e canais de distribuição agro. Qual que é esse desafio aí de comunicar essas informações e também na comercialização desse tipo de produto, Renato? Mas o principal desafio que eu vejo é justamente relacionado à idade da atividade. Né? As principais revendas, elas não têm especialização em aquicultura, ou pessoas especializadas pelo próprio tamanho do mercado. Né? Evidente que é onde nós temos os polos produtivos, há esse investimento por parte das revendas, né? Mas, de um modo geral, a atividade ainda é muito pequena. Então, falta esse investimento técnico, né, das revendas. Então, esse é um principal desafio, né, encontrado aí na comercialização desse produto. Porque, como você disse, é um produto extremamente técnico. Sim. A aplicação de probiótico na aquicultura, ela tem que levar em considerações alguns aspectos que em outras atividades você não leva, como, por exemplo, os níveis de oxigênio dos tanques. Ok? Eu vou estar utilizando bactérias, por exemplo, que são estritamente aeróbicas, então preciso ter um equilíbrio, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas é um desafio que necessita da informação de um técnico. Sim. Então, esses são os principais desafios. A falta de investimento no setor de revendas para atender os produtores, né? E também é importante que essa informação só vai chegar no produtor de maneira clara com esse investimento. Então, também tem essa questão da informação. Pensando nisso, a IMEV tem desenvolvido hoje uma plataforma de venda completamente diferente, né? Nós temos ferramentas sendo desenvolvidas para ajudar as revendas, como, por exemplo, aplicativos. Então, acredito que no máximo em 3 meses nós teremos um aplicativo que irá gerar o protocolo para o cliente direto da fazenda. Ele vai alimentar as informações do sistema de produção, né? E ele já sai de lá com um protocolo montado, considerando todos os aspectos de produção. Então, essa ferramenta, eu achei muito interessante o desenvolvimento dela por parte da IMEV, justamente para alimentar e preencher esse gap que tem no mercado de revendas, né? Com o produtor e a indústria. Então, vai ser basicamente para aproximar a indústria do produtor final através das revendas. O probiótico, ele tem que ser eu costumo dizer, o probiótico, ele tem que ser um investimento para o produtor e não um custo a mais para o produtor. Então, isso vai facilitar muito que ele tenha todos os benefícios que o produto possa fornecer, né? E encurtar esse caminho técnico da produção. Com certeza. E a gente está aqui para contribuir com isso, Renato. Quando você tiver outro assunto também, aí a novidade, quando já estiver lançando o aplicativo também, a gente está à disposição de vocês para trazer as principais notícias e poder auxiliar aí nessa intermediação e também disponibilizar as informações de qualidade para o nosso público. Renato, então, muito obrigada pela participação hoje aqui no Papo de Prateleira. Foi excelente o nosso bate-papo. Deixo aberto aqui, reiterando novamente a disposição de vocês no nosso canal. Gratidão enorme por participar conosco hoje. Luiz, eu que agradeço. É um programa muito importante para o setor. Eu tenho acompanhado e realmente vocês abordam aí temas muito interessantes, né? E com esse foco em revendas, né? Que é um setor muito interessante para as indústrias, né? Então, eu agradeço muito a participação, tá? E pode ter certeza que quando nós tivermos o aplicativo pronto aí, eu farei contato para que nós possamos divulgar
tá? E trazer essa informação para os nossos clientes. Com certeza, muito obrigada. E eu gostaria aqui de mostrar a nossa revista, Renato Agro Revenda. Agora já está saindo no próximo mês, no início, a nova edição. E gostaria de convidar ao pessoal que ainda não se inscreveu no nosso canal para clicar lá no sininho e ficar por dentro das principais notícias do agronegócio brasileiro. Obrigada e até o próximo Papo de Prateleira. Tchau, tchau. Eu agradeço. Tchau, tchau.